Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Caio, professor de Física do canal Educação, e a gente vai falar agora sobre os circuitos especiais para preencher a carga horária semanal de Física que vocês têm. A galerinha da terceira série está aqui online com a gente, assistindo mais uma aula do canal Educação. Meus anjos, para finalizar então a tua carga horária semanal de Física, a gente vai trabalhar com os circuitos especiais, dando prioridade aos capacitores. Nas aulas passadas, a gente veio falando de leis de Kirchhoff, instrumentos elétricos, e hoje a gente vai trabalhar com os capacitores para finalizar esse tema de circuitos especiais. Beleza? Aula referente ao dia 5 de julho, a gente vai falar o quê, professor? Na nossa aula não presencial, nós vamos estar falando sobre os capacitores, qual a sua definição, sobre a capacitância, a rigidez dielétrica e também sobre as associações, tá? As associações em série, em paralelo e mista. Como é que nós podemos encontrar essas associações dos capacitores? Tudo isso a gente vai trabalhar através de questões, certo? Assim, nós temos a nossa primeira questãozinha aqui para vocês, a nossa primeira atividade, que diz o seguinte: certo capacitor é capaz de armazenar 2 microcoulomb de carga elétrica, quando conectado a uma diferença de potencial de 1 mV. Determine a capacitância desse capacitor. Então, meus queridos, a gente vai observar o seguinte. O capacitor, ele tem 2 microcoulomb de carga. E ele é conectado a uma DDP, a uma diferença de potencial de 1 mV. Vamos determinar a capacitância desse capacitor, certo? Então, anote os dados fornecidos pela questão. O que a questão nos forneceu? Ela disse que a quantidade de carga era 2 microcoulomb. Falou também que a diferença de potencial, DDP, era 1 mV. E quero encontrar a capacitância. Porém, eu vou observar a presença de milivolt e de microcoulomb, que os dois são o quê? São prefixos decimais. Para facilitar os meus cálculos, eu vou transformar esses prefixos decimais em potências decimais. E assim, eu consigo encontrar o quê? 2 microcoulomb vão virar 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E 1 milivolt vai virar 1 vezes 10 elevado a menos 3 volt. Beleza? Então, você já tem todos os componentes da expressão geral da capacitância. Como é que eu determino, então, professor, a capacitância? A expressãozinha geral vai dizer que a capacitância ela é a razão da quantidade de carga dividido pela DDPU. Então, você pode anotar o seguinte: 2 vezes 10 elevado a menos 6 para a quantidade de carga e 1 vezes 10 elevado a menos 3 para a DDP. 2 dividido por 1 dá o próprio 2. 2 dividido por 1 dá o próprio 2. Agora, eu vou trabalhar com as potências decimais.
Divisão de potências de mesma base. Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, fica menos 6 menos 3. Assim, jovens, a gente vai encontrar 2 vezes 10 elevado a menos 6 mais 3 por conta desse joguinho aqui de sinal. Menos com menos gera mais. Para finalizar, então, a minha questão, a capacitância será 2 vezes 10 elevado a menos 3, né? Vou anotar bem aqui em cima. Capacitância resultante é 2 vezes 10 elevado a menos 3 farad. Porém, professor, eu não tenho 2 vezes 10 a menos 3 farad nas alternativas. Eu tenho os prefixos decimais. Como é que eu faço? É só você lembrar o seguinte. O prefixo decimal 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 mili. Então, você vai lá e substitui. Ao invés de você utilizar o 10 elevado a menos 3, você vai utilizar milifarad. Assim a gente fecha a primeira questãozinha da aula de hoje. Gabarito seria o gabarito da letra A de aprovado. Beleza? Letra A, gabaritozinho para a primeira questão. Vamos para a segunda questãozinha de hoje. Vamos lá. Antes disso, mostrar aqui a resolução para vocês, né? A solução confere com o nosso gabarito, letra A. E vamos para a segunda atividade de hoje. Ele fala assim: determine o módulo da carga elétrica armazenada em um capacitor de 0,5 microfarad. Já coloca aí os dados, tá? Capacitor tem uma capacitância de 0,5 milifarad. Quando conectado a uma diferença de potencial de 200 volts. U vale 200 volts. Determine o módulo da carga elétrica. Ele quer a quantidade de carga. Novamente, eu vou utilizar a expressão geral para calcular a quantidade de carga, porém, nós vamos pegar esse microfarad, esse milifarad, toda vez que eu tenho um prefixo decimal, que pode ser mili, pode ser micro, pode ser picofarad, eu vou transformar em potência decimal. Certo? Então, aqui eu tenho milifarad. Vou transformar ele em potência decimal. 1 mili é 10 elevado a menos 3. Então, ao invés de usar 0,5 milifarad, eu vou utilizar 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Certo? Isso na minha expressão geral, para determinar a quantidade de carga. A expressão geral, jovens, é capacitância igual a quantidade de carga sobre a DDP. Fazendo meio pelos extremos, para isolar a quantidade de carga,
eu vou encontrar U vezes a capacitância. Então, toda vez que eu precisar encontrar a quantidade de carga, eu só multiplico a DDP vezes a capacitância. A quantidade de carga, então, será a DDP, que é 200, vezes a capacitância, que é 0,5, vezes 10 a menos 3. Correto? Puxando para cá, galerinha, eu vou encontrar primeiramente o produto de 200 e 0,5. 200 vezes 0,5, o resultado é a metade de 200, que é 100. Tudo isso vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. Porém, como eu já falei, o 10 elevado a menos 3 vale o prefixo milli. Então, a quantidade de carga é 100 milicoulomb. Gabarito, qual é o nosso gabarito? Letra E é o gabarito da nossa segunda questãozinha de hoje. Bem rápido, né? Porque a gente já sabe trabalhar agora com as potências decimais, já sabe trabalhar com a capacitância, a expressãozinha geral, então fica mais fácil de você entender, de você substituir os dados, interpretar as questões, certo? Próxima questãozinha, mas antes o nosso gabarito, né? Letra E, confirmado. Vamos para a questão 3 de hoje. Professor, eu estou percebendo que a questão 3 fala de lado do quadrado, de distância, de permissividade. Eu não vou utilizar a expressão geral da capacitância, não, né? Não. Nesse caso, você não vai utilizar essa expressão geral. Você vai utilizar a expressão que necessita da geometria do capacitor. Você precisa analisar a geometria desse capacitor e assim conseguir responder a questão. Então, a gente vai primeiro analisar a questão, observar o que o capacitor tem de medidas, para depois a gente substituir na fórmula. Ele diz assim: um capacitor é constituído por duas placas quadradas, com 2 milímetros de lado. Então, se a gente representar a situação, é o seguinte. Eu tenho aqui uma placa quadrada e tenho aqui uma segunda placa quadrada. As duas vão representar as placas paralelas de um capacitor. As duas vão representar as placas paralelas de um capacitor. Assim, eu tenho esse primeiro polo e esse outro aqui do lado. Certo? Qual a característica principal de um capacitor? Qual a função dele? Acumular cargas. Então, vamos imaginar que desse lado eu tenho a plaquinha que acumula cargas positivas e desse outro lado eu tenho a plaquinha que acumula cargas negativas. Beleza. O que ele falou na questão? Ele disse que essas placas são quadradas e possuem 2 milímetros de lado. Então, aqui a dimensão seria de 2 milímetros. Além disso, eu tenho uma outra medida na questão, a da distância entre as placas. Vale quanto, professor? Essa distância entre as placas é de 2 centímetros. Certo?
E aí ele diz que o material dielétrico que existe entre essas placas possui uma permissividade de 80 microfarad por metro. O que ele pede? Ele pede para a gente a capacitância do capacitor. Então, você vai anotar os dados que a questão forneceu. Olha a permissividade. Permissividade, ela é 80 microfarad. Porém, no sistema internacional, a permissividade ela não é em microfarad, não. Ela é em farad por metro. Então, você vai ter que transformar esse micro em 10 elevado a menos 6. No sistema internacional, o lado não é em milímetros. O lado é em metros. De milímetros para metros, eu volto 3 casas decimais para a esquerda, né? Eu passo aí 3 casas decimais para a esquerda. Transformando o número 0,002 em notação científica, eu vou transformar esse número em 2 vezes 10 a menos 3 metros. A mesma coisa eu vou estar fazendo, galerinha, com a distância. A distância entre as placas vale 2 centímetros. Transformando para metros, eu só dou 2 pulos agora, também para a esquerda. Então, vai ficar 0,02 metros. Transformando isso em notação científica, fica 2 vezes 10 a menos 2 metros. Certo? Isso equivale à minha distância, que é o valor entre as placas paralelas. Prontinho. Tenho todas as informações e ele pede para determinar a capacitância. Fica simples, né, professor? Fica, só você substituir na fórmula agora. Porém, ele te deu o lado. E a fórmula que a gente precisa, que a gente estuda a geometria do capacitor, é a permissividade vezes a área sobre a distância entre as placas paralelas. Essa é a expressão, tá? Então, eu vou dividir essa questão em 2 passos. O primeiro passo vai ser encontrar a área das placas. E o segundo passo vai ser determinar a capacitância. A questão, o enunciado da questão, falou que as placas são quadradas. Então, eu vou calcular a área de um quadrado, que é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Você pode escolher lado vezes lado ou lado ao quadrado. Das duas maneiras dá certo. Galerinha, a área, então, do quadrado será 2 vezes 10 a menos 6, menos 3 ao quadrado. Essa área, meus queridos, vamos lá. O 2 ao quadrado vai ser 2 vezes 2, né? 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Uma potência decimal elevada ao quadrado, você vai multiplicar o seu expoente por 2. Então, se eu tenho o expoente menos 3, vira menos 6. Isso em metros quadrados.
Então, a área da minha placa paralela é exatamente essa. Certo? Além disso, o que eu tenho também? Eu tenho a distância entre as placas, que eu já transformei na unidade padrão. Agora sim, é só substituir na fórmula da capacitância. A fórmula diz que a permissividade do meio vezes a área sobre a distância é igual à capacitância. Substituindo os valores. A capacitância, ela vai ser a permissividade, que é 80 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a área que eu acabei de encontrar aqui do lado, que é 4 vezes 10 a menos 6 também, dividido pela distância. Qual é a distância? A distância entre as placas paralelas. 2 vezes 10 elevado a menos 2. E aí, jovens, o que a gente faz? Eu posso simplificar aqui por 2, que dá 1, e aqui por 2 também, que dá 2. Vou realizar o produto, jovens, de 80 vezes 2, que são os números que não são potências decimais. Dá 160. Vezes potência decimal de cima. Eu tenho a multiplicação de potências de mesma base. O que eu faço? Somo os expoentes. Como os dois são negativos, fica menos 6 mais menos 6, que dá menos 12. Bom, ok? Tá bom? E aí, jovens, fica aqui uma divisão de potência de mesma base. Conservo a base e subtrai os expoentes. Então, fica 160 vezes 10 elevado a 12 negativo com mais 2. Por que mais 2, professor? Teve o joguinho de sinal, né? Como era subtração de um número que já era negativo, menos com menos fica mais. Então, o resultado é 160 vezes 10 elevado a menos 10 farad. Vamos lá. Não deu nenhum gabarito, né? É porque eu ainda tenho que modificar esse número. 160 não está no intervalo de notação científica padrão. O intervalo é entre 1 e 10. Maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, eu tenho que mover a minha casa decimal 2 vezes para a esquerda. Então, a minha vírgula fica entre 1 e o 6. Eu transformo esse número em 1,6 vezes 10. Vamos lá. O que eu vou fazer com a potência decimal? Quando eu mudei duas casas decimais para a esquerda, eu vou ter que somar mais 2 no expoente. Então, o que era menos 10 vai ficar menos 8. Isso em farad. E agora sim, isso tem resultado. A gente vai observar que o resultado é a letra A. 1,6 vezes 10 elevado a menos 8. Tá? Questãozinha que envolve a geometria do capacitor. Correto? A gente precisou calcular a área, utilizar essa área na fórmula da capacitância. Então, sempre que trabalhar com a geometria do capacitor, a área desse capacitor, a distância entre as placas paralelas, terei que trabalhar essa expressão, que é o produto da permissividade
com a área dividido pela distância. Tá? Beleza? Vou trazer outra questãozinha aqui sobre esse tema, tá? Olha aí, quarta questãozinha. Ainda envolvendo a geometria do capacitor. Calcule o módulo da capacitância do capacitor de placas paralelas 0,005 metros quadrados. Aqui ele já me deu a área do capacitor. E espaçadas 0,5 milímetros. Ele já transformou para metros, me dando a distância das placas paralelas. Adote 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Isso aqui é a permissividade, né? Então, galerinha, já posso substituir direto todos os dados para encontrar a minha capacitância, que é a permissividade vezes a área dividido pela distância. A permissividade, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Vezes a área. Esse valor da área, eu vou colocá-lo em notação científica. Só que eu não vou colocar maior que 1. Eu vou colocar até o 0,5. Você vai ver o porquê. Vou mudar a minha vírgula para ficar 0,5 no número. Quantas casas decimais eu andei? Se eu tinha 0,005 e transformei esse número em 0,5, eu só modifiquei 2 casas decimais. Como as casas foram para a direita, o meu expoente será negativo. Toda vez que for para a esquerda, expoente positivo. Para a direita, expoente negativo. Tá? Assim, eu fico com 0,5 vezes 10 elevado a menos 2. Menos porque eu modifiquei para a direita e 2 porque eu modifiquei 2 casas. Tudo isso dividido pela distância entre as placas paralelas. 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. O 0,5 eu cancelo com o 0,5. Era para isso que eu ia transformar o número só dessa maneira. Já me poupou trabalhar com número decimal, né? Com vírgula. Agora eu fico com uma coisa mais fácil, que são as potências decimais. Primeira propriedade que eu vou usar é a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Conservo a base, que é 10, e somo os expoentes. Menos 12, menos 4. Certo? Menos com mais, continua menos, né? Por isso que eu já coloquei o menos 4 direto. Perdão, menos 2. E tenho 10 elevado a menos 3 embaixo. Divisão de potência de mesma base. O que eu faço? Conservo a base, subtraio os expoentes. Vou subtrair um número negativo. Menos da propriedade com menos do número negativo fica positivo. Então fica mais 3. Qual o número que eu vou originar? Menos 12 com menos 2 fica menos 14. Mais 3, olha aí, menos 12 com menos 2, menos 14. Mais 3 dá o quê?
menos 11, não é isso? Então fica 8,85 vezes 10 elevado a menos 11 farad. Professor, não tem esse gabarito. Está errado? Não. O que a gente vai fazer? Para transformar num gabarito aqui possível, eu vou alterar a casa decimal de novo. Olha aí. Eu achei esse valor aqui, né? 8,85 vezes 10 elevado a menos 11 farad. O que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui uma casa decimal, certo? E quando eu vou mover, quando eu altero essa casa decimal, eu vou acrescentar aqui mais um, né? Mais um no expoente. Então, eu vou criar capacitância 8,5 vezes 10 a menos 12 farad. Porém, 10 elevado a menos 12 é um prefixo decimal chamado de pico. Então, na verdade, a minha capacitância é 88,5 vezes 10 a menos 12 farad, que é a mesma coisa que picofarad, certo? Gabarito, então, na tela, seria o gabarito da letra B de bola, tá? Mais uma questão gabaritada. 88,5 picofarad. Próxima questãozinha. Gabarito confirmado, tá? 88,5 picofarad. Vamos aqui para a próxima. A gente já vai inserir a associação de capacitores. Quando eu associo capacitores, eu vou colocar no mesmo circuito elétrico vários capacitores, seja eles em série, seja eles em paralelo, seja eles de forma mista, certo? E assim, jovens, eu vou ter nessa questão uma associação em série de capacitores. Ele diz assim na questão: 3 capacitores A, B e C são associados em série e suas capacitâncias respectivas são de 1, 2 e 3 microfarad. Calcule a capacitância equivalente, ou seja, pego esses 3 capacitores e vou substituir por um único capacitor. Então, calcule essa capacitância equivalente desse conjunto. Como eles estão em série, o que a gente precisa lembrar? Em série, meus queridos, os capacitores eles estão submetidos à mesma corrente elétrica. E ao serem submetidos à mesma corrente elétrica, eles recebem a mesma quantidade de carga. Nessa situação, eu sei identificar no circuito quando 2 ou mais capacitores estão em série da seguinte maneira. Eu tenho uma DDP, polo positivo e negativo. Essa corrente elétrica, ela sai do polo positivo em direção ao negativo, de acordo com
o sentido convencional da corrente. Correto? Meus anjos, quando a corrente ela passa pelo primeiro capacitor, o C1, depois o C2 e depois o C3, ela vai primeiro passar pelo polo positivo, porque segue a ordem da DDP. O lado da esquerda é o positivo, o da direita é o negativo. Seguindo a mesma ordem no segundo capacitor, positivo e negativo. E a mesma ordem, positivo e negativo. Se você perceber, o polo positivo do segundo capacitor está conectado com o polo negativo do primeiro. A mesma coisa acontece entre o segundo e o terceiro capacitor. Quando eu tenho o polo positivo conectado ao polo negativo do outro capacitor, eu tenho uma associação em série entre eles. É a primeira forma de identificar. A segunda é você verificar se a corrente está mesmo passando de mesma forma pelos três capacitores, que é o que a gente está observando, né? Só tem um único caminho para a corrente elétrica percorrer. Então, eles estão em série mesmo. Assim, eu posso calcular essa capacitância equivalente da seguinte maneira. 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre a capacitância do primeiro capacitor mais 1 sobre a capacitância do segundo mais 1 sobre a capacitância do terceiro. Ou seja, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma do inverso das capacitâncias. Substituindo os valores, a gente encontra 1 sobre 1 para a primeira, 1 sobre 2 para a segunda, 1 sobre 3 para a terceira. Faz o MMC. O MMC de 1, 2 e 3 vale 6, porque esses valores não são múltiplos. Então, você vai multiplicar eles e encontrar 6 como MMC. Vamos lá. Então, 6 dividido por 1 dá 6. Multiplicado por 1 dá o próprio 6 aqui em cima. Mais 6 dividido por 2 dá 3. Multiplicado por 1, próprio 3. Mais 6 dividido por 3 dá 2. Multiplicado por 1 dá o próprio 2. Então, fica 1 sobre a capacitância equivalente, que é igual a 11 sobre 6. Como eu quero a capacitância equivalente e não o inverso dela, eu posso encontrar que a capacitância equivalente é 6 sobre 11. Como assim, professor? Eu inverti esse primeiro termo, eu tenho que fazer a mesma coisa com o outro termo. Correto? Então, eu vou encontrar que essa capacitância equivalente, ela vale 6 sobre 11 microfarad. Correto? Só que tem um outro porém. O meu gabarito não tem valores fracionados, né? Então, eu tenho que dividir essa capacitância equivalente. Eu acho ela valendo 0,54 microfarad. Só que o micro, ele representa o quê? 10 elevado a menos 6. Então, fica 0,54
vezes 10 elevado a menos 6. O que eu vou fazer? Eu vou alterar 3 casas decimais desse meu 0,54 e, se eu alterar essas casas decimais, eu vou acrescentar aqui menos 3 no meu expoente. Então, vai ficar capacitância equivalente igual a 540. Porém, 540 nanofarad, que é 10 elevado a menos 9. Certo? Que eu disse que ia crescer, né? 3. E como eu já tinha 6, ficou menos 9. Potência decimal, 10 elevado a menos 9. Vale nano, certo? Nanofarad, 540 nanofarad é o valor da resposta da nossa quinta questão. Certo? Para a gente finalizar a nossa aula, galerinha, a gente vai responder a sexta questão bem rápido, que ela é bem simples, tá? Ele coloca 2 capacitores também associados, porém, eles vão estar em paralelo. A associação em paralelo é diferente da associação em série. Na associação em paralelo, você vai colocar agora os capacitores sob a mesma DDP e em fios diferentes. Como eles estão em fios diferentes, por eles, você vai ter corrente elétrica diferente passando. Aqui no primeiro capacitor eu vou ter uma corrente elétrica, aqui no segundo eu vou ter uma outra corrente elétrica dividida. E ela se une novamente para entrar pelo polo negativo da minha DDP. Professor, e agora, como é que eu resolvo? Lá nos resistores, a gente fazia a soma dos inversos. Nos capacitores, você só precisa somar as capacitâncias. É igual como a gente resolve em série lá nos resistores. Como o primeiro capacitor tem 3 picofarad e o segundo 4, então fica 3 mais 4, que essa capacitância equivalente dá 7 picofarad. Ok? Beleza? Pronto, galerinha. Finalizamos aqui essa questãozinha. Você gabarita a letra A de aprovados e a gente vai ficando por aqui, tá bom? Vocês vão ficar com várias questões de atividade para vocês, tá? Essas questões todas gabaritadas e a gente fica para nos encontrar na próxima aula, tá bom? Até o próximo encontro e tchau, tchau!